Diário não oficial do Brasil. Dia 176/365, 25 de junho, terça-feira, 16º dia do Conjegate, a justiça divorciada. 1. E não é que fomos barrados em mais um baile? O BRICS marca encontro no G20 excluindo o Brasil. Somos oficialmente insignificantes, fruto da nossa terraplanista política de relações exteriores. De acordo com o jornal 247, a única agenda do disfuncional presidente eleito no evento é o encontro com Macri. Mas temos dúvidas de que o líder argentino vai manter essa agenda de risco. Além disso, ainda de acordo com o jornal, tentará apertar a mão de Donald Trump. 2. Um vereador sem útero do partido do governo diz que vai levar para um manicômio mulheres com propensão ao aborto. Eles odeiam, de fato, as mulheres. Tentam penalizar a existência das mulheres de todas as formas. 3. Ainda na sintonia do ódio, não é que descubro um rato que, entrevistando o Marreco, afirma que o deputado federal Davi Miranda comprou o mandato de Jean Willis, que foi obrigado a sair do país por ameaças à sua vida e à sua família. Ratos sempre estão na origem de fake news. Isso em uma televisão que é concessão pública, na frente de um ex-juiz que é ainda ministro do governo. Todos acreditando que o crime compensa. 4. Enquanto isso, um dos bolsofilhos, aquele que não é o príncipe regente nem o não investigado, o outro, diz que se o Supremo liberar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fecha o Supremo. Agora é sem cabo e sem soldado. Elezinho na linha de frente é o que basta. Está certo de que a democracia acabou e o golpe está consolidado e se constituiu uma bolsocracia. 5. E o conde e seu parça deixam evidentes nas suas conversinhas descuidadas, ilegais e desrespeitosas com os cargos que ocupam e com a população brasileira. Inclusive os tontos demonstram que estamos imersos numa sopa de letrinhas que envolve FHC, PHC, MPF, MBL, CIA, PSL, PSDB, FBI, PF, PSL, TRT, NSA, PCC e o acovardado STF. Saímos de um juiz de primeira instância que controlava a competência do Supremo para um bolsofilho fanfarrão que, impune, ameaça fechar a casa. Mas a verdade é que enquanto juristas do mundo inteiro se manifestam, o Supremo silencia. Um pequeno trecho da carta que Lula escreveu ao ser informado de que o julgamento do seu habeas corpus no STF poderia ser adiado, porque estamos em estado de exceção e não em uma democracia. Quero ser julgado pelas leis do meu país e não pelas manchetes de jornal. A pergunta que faço todos os dias aqui onde estou é uma só. Por que tanto medo da verdade? A resposta não interessa apenas a mim, mas a todos que esperam por justiça. Quero me despedir dizendo até breve, meu amigo. Até o dia da verdade libertadora. Dia 177/365, 26 de junho, quarta-feira. O Conjegate segue, mas hoje é um dia melancólico, com gosto de pós-mentiras. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. 1. As festas juninas trouxeram mais luz sobre o caos do país. Colocaram mais clareza ainda sobre quem é quem nesse jogo de tabuleiro, sobre quem apoia o crime de forma aberta e despudorada. Triste, mas sempre poderemos, na poesia dos bons festejos, nos imaginar na carona de um balão, deixando para trás, bem distante, a terra plana. 2. O Supremo sendo Supremo com tudo. Quem disse que o spoiler de Jucá tinha perdido a validade se enganou. O golpe está em curso. 3. O dado positivo é que não houve rejeição ao processo de suspeição do cônjuge. Mesmo que não o julguem agora, a espada de Damocles continua suspensa. E não dá mais para ignorar que um ex-juiz não cumpriu com correção o serviço para o qual foi contratado e deixou um enorme rastro de lambança. 4. Talvez para aclarar um pouco mais a natureza e as implicações do momento em que vivemos por aqui, temos o caso de um militar brasileiro preso no aeroporto de Sevilha, Espanha, suspeito de tráfico de drogas em um avião da FAB. Supostamente a droga embarcou aqui no Brasil. Ninguém notou, ninguém controlou. A aeronave, no caso, segundo o radar da Veja, é o avião reserva do presidente. Não sabemos o que pensam os generais que batem na mesa,
Mas a verdade é que, com ou sem farda, o uso de aeroportos e aeronaves para o tráfico de drogas, assim como o fuzilamento de pretos e pobres, não parecem ter mais a capacidade de despertar o pudor ou a indignação no país de Queiroz. E vai a marchinha dos corintianos adaptada para tentar traduzir essa coisa toda. Doutor, eu não me engano, esse pessoal é miliciano. Doutor, eu não me engano, esse pessoal é miliciano. Dia 178/365, 27 de junho, quinta-feira. Na necropolítica da bolsocracia, o Conge combate as drogas. Segue o Congegate. 1. Os números são impressionantes. Os de exportação são especiais. 3 caminhões de abacate para a Argentina, 39 quilos de cocaína para a Espanha e ainda tem aqueles 117 fuzis com destino não revelado. O problema são esses legalistas que ficam torcendo contra. O mundo inteiro consome cocaína, todo mundo sabe disso. Mas só porque no avião presidencial as autoridades espanholas barram. Uma falta de sorte. O Conge até estava no departamento de drogas estadunidense ensinando como combater o tráfico, mas os espanhóis se melindraram. Os abacates passaram para a Argentina sem problemas. Depois reclamam do nosso PIBinho de 0,87. 2. Agora, os falsos moralistas querem atingir todas as pessoas próximas ao presidente. Vejam o Conge, por exemplo. Não pode combinar com a acusação. Não pode coagir testemunhas, não pode pré-julgar, não pode proteger políticos amigos, não pode manipular o Supremo, não pode articular com a mídia, não pode condenar sem prova. Imagine, tem até juízes reclamando. Surreal. 3. Enquanto isso, a cada 23 minutos um jovem negro é morto no país. Presos amontoados em condições subhumanas, 300 pessoas em celas para 25, meninas presas na mesma cela com homens adultos, governadores em helicópteros metralhando a população, a guerra às drogas como álibi de uma política de genocídio da população jovem, pobre e negra, movimentos sociais sendo criminalizados, empresas sendo destruídas e a direita trombadinha passeando em comitiva presidencial. No dia 30 farão manifestação com faixas onde estará escrito "Somos todos mulas" ou "Somos todos milicianos", talvez. 4. E Queiroz no comando. Afinal de contas, é só mais um dentro dessa festa de laranjas pós-açaís, goiabas, abacates e fuzis. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue preso, assim como diversas lideranças de movimentos sociais. Dia 179/365, 28 de junho, sexta-feira. 19º dia do Congegate, 159º dia de blindagem do Bolso Filho, Queiroz no comando. 1. Enquanto luzes e fogueiras voltam a se acender hoje, comemorando mais um santo junino, na véspera do dia de São Pedro, nós mergulhamos na escuridão. 2. Mais uma viagem do disfuncional presidente eleito criando um vexame internacional. O avião número 2 da comitiva presidencial pousa em Sevilha com 39 quilos de cocaína. E o avião presidencial foge para Lisboa, talvez para não ser revistado. E o presidente foge mais uma vez da imprensa internacional. É um governo em fuga. Foge, inclusive, da responsabilidade de governar para o povo brasileiro. 3. O Conge foge para os Estados Unidos, para fugir da Câmara de Deputados e foge de volta, porque finge que foi falar sobre drogas, mas não fala sobre as drogas do presidente. E pior, não fala sobre seus próprios crimes. Volta para organizar a sua torcida. Agora o papel está completo. Organiza o jogo, escala o time, apita, grampeia o adversário, controla a mídia e é chefe de torcida. 4. E o Ministério Público vai à revanche. Solicita endurecer a pena do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por razão nenhuma, só porque está melindrado, e manda bloquear recursos inexistentes, jogando para a torcida do ex-juiz, ainda ministro, apesar de tudo. 5. O ex-ministro da Secretaria de Governo, um general que foi humilhantemente demitido após ser xingado e fritado nas redes sociais terraplanistas, declara que nestes seus 6 meses de governo, o que viu de dinheiro desperdiçado e dinheiro jogado no ralo é impressionante. Não precisamos dessa confissão tardia, senhor ex-ministro. Percebemos isso todos os dias. O presidente circula na reunião do G20 como uma pessoa disfuncional que realmente é. Faz turismo em churrascarias brasileiras no Japão, sem agenda oficial,
envia assessores para falarem coisas vexaminosas na ONU e ainda faz exposições estranhíssimas para apresentar bijuterias. Ao que parece, ele pretende concorrer com os trabalhadores informais, os camelôs, mas é evidente a sua falta de vocação para mais essa tentativa de mudança de profissão. A caneta Bic que o acompanha, a julgar pelo noticiário mundial, começa a se mostrar funcional não pela sua possibilidade de assinar decretos que derrubam leis, mas para outros possíveis usos dados ao corpo de poliestireno do objeto, que se parece com um canudo. Alguém, por favor, recolha o passaporte desse presidente. Dia 180/365, 29 de junho, sábado. O Conjugate avança. O Bolsofilho blindado aparece em foto ao lado da mula qualificada dos 39 quilos. Queiroz no comando e segue o baile e a lama vaza. 1. O general-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, isso mesmo, Segurança Institucional, lamenta a falta de sorte do sargento da aeronáutica ter sido preso na Espanha com 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Falta de sorte? É o mesmo general que deu murro na mesa, se indignou e pediu prisão perpétua para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso porque o ex-presidente estranhou no episódio da suposta facada no candidato disfuncional a falta de sangue e a proteção dada ao agressor pelos seguranças da vítima. Não é o primeiro caso de falta de sorte. Já houve, inclusive, a prisão de 3 militares em uma rodovia de São Paulo, após troca de tiro com a polícia, transportando 3 toneladas de maconha em um caminhão do Exército. É muita falta de sorte. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o Código Penal Militar prevê penas menores para o crime de tráfico de drogas do que as previstas na Lei de Drogas aplicadas aos civis. E esse tipo de crime é o segundo mais comumente analisado pela Justiça Militar. Talvez o general-ministro da Segurança Institucional devesse se preocupar em arrumar a própria casa e ser minimamente efetivo em suas funções, com menos falta de sorte. 2. No caso do militar preso pela polícia espanhola, a Rede Goebbels, na sua grande fábrica de fake news, informou que ele estava a serviço da presidência desde 2011, tentando identificá-lo com o PT. Imagina se perderiam essa oportunidade. Mas a própria aeronáutica derruba a mentira e informa que o militar começou a servir a presidência em 2016, já no período do vampiro golpista. 3. E a mesma Rede Goebbels anuncia com euforia um acordo do Mercosul com a União Europeia e insinua um protagonismo do Brasil. Cita o casual encontro com Macron como se fosse uma reunião bilateral, mas vamos lembrar que o disfuncional presidente eleito, desde a campanha eleitoral, sempre atacou a existência do Mercosul. Enfim, verdades relativas como tudo o que acontece por aqui. O grande saldo preocupante é que o Brasil vai presidir a Comissão de Cultura do novo acordo. Imagine, se já somos vergonha internacional, esta nova situação então é de altíssimo risco. 4. Mas hoje é o dia 180, redondinho de 6 meses. E vamos finalmente procurar grandes avanços da bolsocracia. Não há. Simples assim. Em todas as áreas em que buscamos indexadores que levassem a uma avaliação positiva, não encontramos. 6 meses de destruição de políticas fundamentais na área de educação e saúde. 6 meses de destruição da economia, da cultura, da justiça, da soberania, da informação, do meio ambiente, dos direitos humanos. Nenhum avanço, E não é pela atuação da torcida. mas pelos jogadores titulares, reservas, técnicos, gandulas. E ainda o apoio de uma equipe de bandeirinhas e juízes mais que suspeitos. Estamos vivendo o período mais desqualificado de nossa história. Chegamos lá patrocinado por uma elite trombadinha, como bem qualificou Gessé de Souza. Dia 181/365, 30 de junho, domingo. Onde andará Queiroz? Hoje é o dia da direita trombadinha ir às ruas fazer apologia ao crime, em nome dos politicamente incorretos e dos discursos de ódio contra pobres, pretos, prostitutas, petistas. Criminalizam a classe trabalhadora, ridicularizam as lutas dos movimentos sociais. Saem aos domingos porque afirmam que trabalham e não querem atrapalhar o trânsito enquanto se ocupam em destruir o país. Circulam entre milícias, traficantes, pacotes ilegais de WhatsApp, com luz de mídia, judiciário e parlamentares corruptos.
O presidente e o ainda ministro da Justiça são os grandes heróis. O disfuncional presidente eleito tem ainda 32% de aprovação. Hoje é melhor nos recolhermos, porque a atmosfera vai ficar muito pesada e tóxica. Um recuo para avançar. Dia 182/365, 1º de julho, segunda-feira. O Congegate prossegue. O Bolsofilho continua blindado, Flávio Schwartzman da Vale continua livre e Queiroz não apareceu nas manifestações. A revista Fórum informa que o executivo Marcelo Odebrecht faz uma nova revelação com relação aos acordos de leniência da Lava Jato. Diz que não houve caixa 2 para o PT. Diz que os executivos da Braskem mentiram. Enfim, o que já sabíamos quanto aos métodos para obter delações premiadas começa a vir à tona. 2. O Marreco de Maringá conseguiu convocar parte de seus patos para sua torcida organizada. Deu uns gritinhos no Twitter e a galera correu para mostrar serviço. Aquela coreografia macabra, as bandeiras escatológicas, as brigas internas e a violência de sempre. Mas ao grito do Marreco, os patos ainda respondem. A cidade de Vitória, do Espírito Santo, foi a campeã do fascismo. Cerca de 20 mil pessoas atenderam a convocação. Já os patos no Nordeste foram mais escassos na celebração ao crime organizado. Afinal, lutar contra instituições democráticas é pecado grave, difícil de sustentar em público. 3. Se houve um encolhimento na quantidade, a manifestação radicalizou e ficou mais violenta. A guerra é contra o Congresso e o STF. Não fica muito claro qual é o desenho proposto. Alguns pedem Moro no STF, ao mesmo tempo que pedem o fim do STF. Enfim, parece ser alguma coisa com uma bolsocracia apoiada numa morocracia ou a alternância das duas formas. Mas o ministro destruidor da economia, defensor das indústrias de cigarro e pai do pacote do crime que favorece as milícias, terá pela frente um caminho árduo para manter a torcida em alta. 4. E enquanto a caravana late, os índices da economia passam. Encolhimento de 85% na indústria da construção civil, 13 milhões de desempregados, taxa de desemprego de 12,7%, números da indústria, comércio e serviços estagnados, PIBinho com projeção de 0,8% e diminuindo.